E aí, galera, beleza? Dando continuidade aqui nas nossas resoluções de CTF, né? A gente está focando aí primeiramente no CTF do Cyber Defender, mas quem sabe a gente não consegue expandir para outros aí, como Hack the Box, enfim. Bom, esse cenário aqui é um cenário bem interessante, é um cenário de análise de documento malicioso, né? Onde você recebe um documento Microsoft Word para analisar, né? E você tem que identificar ali o que de fato tem de malicioso nesse documento e responder essas perguntas aqui. São 9 perguntas, tá? É relativamente tranquilo essa análise desse documento. É mais para ajudar analistas a se familiarizar com esse trabalho. É um trabalho bem interessante, é comum, é rotineiro, tá? Principalmente para quem trabalha em SOC, em C-Sys, é bem comum no dia a dia ali você receber algum documento para analisar e identificar se aquele documento ele tem algo ali anômalo ou não, né? Então vamos lá. Como de costume, eu costumo trazer aqui todos o cenário e todas as perguntas aqui em português, né? Assim todo mundo consegue acompanhar de forma tranquila, beleza? Então vamos olhar aqui o contexto desse CTF, né? Vamos lá. O enredo aqui diz, né? É comum que atores de ameaças utilizem técnicas de Leaf of the Land, como a execução de PowerShell para aprimorar seus ataques e transição de código macro. Este desafio pretende mostrar como você pode muitas vezes realizar uma análise rápida para extrair IOCs importantes. O foco deste exercício está na técnica estática para análise, né? Então ele já diz aqui que é um foco para a gente treinar de fato a análise estática desse documento, né? Ele dá um foco aqui nos ataques de Leaf of the Land, né? Que é basicamente quando o atacante ele utiliza software direto do próprio sistema operacional, nativos do sistema operacional, para executar a sua ação maliciosa, né? Então, ao invés do atacante ele trazer as ferramentas dele para dentro do sistema da vítima, ele utiliza os próprios softwares já existentes, como PowerShell, CMD, enfim. Beleza? Então, vamos aqui as questões já de fato. Ele sugere aqui as ferramentas, né? Inclusive, ó, o Remux, né, que é uma distribuição aí para análise de malware, análise forense, enfim, é muito bom. Eu vou utilizar a Remux aqui. Ele pede um terminal com Python, então basicamente todas as distribuições Linux aí já vem com Python, né? O software LDump, que a gente vai utilizar aqui também, e um editor de texto. Basicamente isso seria o necessário para a gente fazer a análise desse CTF aqui. Então, vamos partir aqui já para a primeira pergunta, né? O que é a primeira pergunta? Vários fluxos contêm macros neste documento. Forneça o número mais alto, né? Então, primeiro, bora olhar aqui o documento, né? Então, deixa eu abrir aqui a minha máquina Remux, eu estou acessando ela via SSH. Aqui é o nosso arquivo. O que a gente vai fazer? A gente vai descompactar, né, esse arquivo aqui com 7Z, xc34 -p, a senha é cyberdefender.org. Deixa eu pegar aqui. Beleza, descompactou. Ó, abriu essa pasta aqui que ele vai gerar. Ele tem aqui um arquivo sample.bin. Antes de tudo, o que eu gosto de fazer em qualquer análise, né? Olhar os metadados, enfim, fazer alguma análise antes mesmo de abrir o arquivo, né? Então, se a gente utilizar aqui o comando, por exemplo, file, no sample, aqui ele já te dá algumas informações, como, por exemplo, aqui o security, né? Então, não é um arquivo Word criptografado. Se ele tivesse com security 1, ele estaria com uma criptografia, né? Ele traz aqui também o tipo, né? Deixa eu encontrar aqui o tipo. Cadê o template? Eu não estou encontrando o template. Aqui, template. Aqui, ó, ele já te dá uma informação boa, né? Que é o normal .m. Basicamente, todos os arquivos Microsoft que terminam com a extensão M aqui, quando você utiliza file, isso ele quer dizer que ele te dá suporte à execução de macros. Então, isso já é um indício ali de um documento que ele pode conter alguma macro ali e ele pode executar essa macro, né? O que eu gosto de fazer também é utilizar o Exif Tools
no sample e ver aqui, basicamente as informações de metadados, né? Mas ele pode trazer aqui algo importante para a gente. A gente já viu o template, a gente vê aqui que é do Microsoft 97 a 2003, né? Então são do Microsoft mais antigos, né? Então é um arquivo tipo OLI mesmo, porque os arquivos mais atuais são um arquivo OpenXML da Microsoft. E apesar de ser antigo, todos os leitores de arquivos Microsoft, eles dão suporte, né? Até o Office 365 hoje, ele ainda dá suporte para questões de arquivos legados, enfim. Então ele ainda suporta esse tipo de arquivo normal, apesar de ser antigo. Beleza? Então vamos aqui a resolução da primeira pergunta, né? Que é o quê? Vamos voltar aqui para a primeira pergunta. Vários fluxos contêm macros nesses documentos. Forneça um número mais alto. Tá? Basicamente, um arquivo Microsoft, ele é composto cheio de fluxos mesmo, né? Então você pode ter um fluxo ali, um fluxo de dados que contém fotos, um fluxo que contém vídeo, outro que contém macro, código, texto, enfim. São vários fluxos, né? E a gente tem uma ferramenta aqui, que é o Oli Dump, que ele extrai todos esses fluxos para a gente, né? Então se a gente fazer o Oli Dump aqui no sample, ele traz aqui todos os fluxos que tem dentro desse documento. Então tem vários fluxos, tá? E a pergunta quer saber qual dos fluxos tem macro, tá? Então o OliDump, ele já faz esse trabalho para a gente, para identificar quais fluxos tem macro, e ele identifica aqui com esse M no começo. Basicamente a diferença do M em maiúsculo para o M minúsculo, quando você roda o Oli, é que o M maiúsculo ele traz ali, através da própria inteligência do OliDump mesmo, ele seta como se fosse uma flag falando, isso aqui tem uma macro que é possivelmente maliciosa. Tá? E quando você tem um M minúsculo, é só uma macro que ele não identificou como maliciosa, mas obviamente a gente não vai confiar 100% na ferramenta, né, quando a gente está fazendo uma análise de fato. Mas para a pergunta aqui, seria, eles querem saber quais fluxos tem macro, e para a gente responder com o maior fluxo. No caso, o maior fluxo aqui é o 16, apesar dessa macro aqui ela não apresentar algo malicioso ali, segundo o OliDump, mas ela contém uma macro, então é o fluxo 16. Então a gente pode colocar aqui na nossa análise que é o fluxo 16, e a gente pode confirmar aqui, né? Fluxo 16. A próxima pergunta, vamos ver o que ela pede. Cadê? Qual evento é usado para iniciar a execução de macro, né? Agora que a gente sabe que esse documento ele tem realmente macro, a gente pode utilizar aqui o OliVBA, tá? Que ele extrai a macro e ele já faz uma pré-análise para a gente, beleza? Então se a gente usar o OliVBA aqui no sample bin, ele já abre aqui, ele traz toda uma análise, então um código mó gigantesco aqui, que a gente vai já ver o que é isso, tá? Todo o código da macro, mas se a gente olhar lá no final, ele já traz aqui um resumo pra gente. E o que ele quer? Ele quer saber, vamos de novo aqui a pergunta, né? Ele quer saber qual é o evento usado para iniciar a execução de macro. Então o evento é basicamente esse document all open aqui, né? Que é uma ação ao abrir documento. Então quando o usuário ele der 2 cliques no documento e abrir ele automaticamente executa essa macro, né? Então essa daqui é a resposta. Deixa eu colocar aqui para a gente anotar. Document open. Vamos lá para a pergunta de número 3, né? Bom, e o que a questão 3 nos pede aqui, né? Vamos partir para a questão 3. Ela pergunta qual a família de malware esse malwaredoc está tentando instalar. Só que se a gente for pensar, a gente não identificou nenhum malware ainda, né? Apesar da gente ver que tiveram 3 fluxos ali dentro do documento que tem VBA, que é possivelmente malicioso, mas a gente nem olhou o código ainda. E a gente viu que esse documento ele tem a ação aqui de document open, que é quando o usuário ele
abrir esse documento, ele vai executar algum script ali, que é o script que está na macro, né? Mas de fato a gente nem chegou a analisar, então a gente não sabe ainda qual a família, o que esse malware faz. Então vamos analisar o código para depois a gente responder essas perguntas aqui. Então vamos partir aqui, tá? O que eu vou fazer novamente? Na verdade, eu vou utilizar aqui o OLIDump para a gente ver uma coisa aqui, ó. Se a gente utilizar o OLIDump novamente, a gente vai ver aqui os 3 fluxos que contém macro. A gente pode abrir esses fluxos, tá? E analisar eles. Então vamos começar aqui com o OLIDump -S13, que é o primeiro fluxo, -v sample, eu vou dar um pipeless aqui, tá? O que esse documento faz? Ele abre o fluxo e mostra o conteúdo pra gente, tá? Então vamos começar aqui pelo 13. Ó, analisando esse primeiro código aqui, ele tem aqui algumas declarações, algumas variáveis que estão sendo declaradas, e ele tem aqui o document open, né, que é para tomar ação quando o usuário abrir esse documento. Ele vai chamar essa função aqui, né? Vamos salvar o nome dessa função aqui. Então, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, substituir aqui. Isso aqui é uma função, vou colocar aqui função. Beleza. Vamos só anotar aqui e vamos olhar o segundo fluxo, tá? Que é o fluxo que está no 15. Beleza. Attribute VBName e ó, essa é a função que estava sendo chamada aqui. Então, quando o documento ele for aberto, ele vai chamar essa função aqui. A gente pode fazer alguma análise aqui mais dinâmica, né? Mas a gente vê que está meio ruim de analisar aqui. O que a gente pode fazer? Antes da gente partir para a análise do fluxo 15, bora olhar aqui o fluxo 16, tá? Que era o que continha macro também, e era esse código aqui, né? Algumas declarações de variáveis, né? Então, aparentemente, a parte do código mais interessante é o fluxo 15. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar novamente o OLI-VBA no sample, só que vamos jogar a saída aqui para dentro de um arquivo olivba.txt para a gente conseguir analisar melhor, beleza? Então vamos abrir aqui esse olivba.txt e vamos partir para análise. Vamos procurar a parte que fica aquela função que a gente encontrou, que é essa função aqui. Então vamos diminuir um pouco, vamos fazer aqui uma análise um pouco mais dinâmica, né? E ver o que tem de interessante aqui já de cara, né? Ó, por exemplo, interessante de cara, ó, essa variável aqui com essa string gigantesca, aparentemente criptografada, ofuscada, enfim, né? Tem uma string aqui gigantesca, então a gente pode salvar essa informação aqui pra gente. Variável com string ofuscada, né? Só pra gente não perder essa informação. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem alguns comandos de replace, né? Para fazer substituição. Vamos olhando mais coisas aqui. Tem um comando de replace aqui. O que mais? A gente tem algumas outras funções. São chamadas também. E ó, tem um comando aqui split. E se a gente for olhar com calma, aparentemente esse split aqui, ele é o mesmo padrão dessa variável aqui em cima, ó. Então, ó, o mesmo padrão que tem aqui, beleza? Então, o que ele chama? Esse split aqui, ele chama esse carinha aqui, que é provavelmente uma variável, alguma função, enfim, que a gente não sabe. Bora procurar o que é, né? Então, se a gente voltar aqui, dar um Ctrl W, procurar aqui essa string, ó, ela é esse carinha aqui que chama uma outra string, né? Então, vamos olhar de novo. Agora, aqui, e ó, é essa função aqui que chama esse carinha aqui. Então vamos procurar quem é essa função. Quem é essa função não, a função a gente já sabe quem é. Vamos ver quem chama essa função aqui para cima, né? Então se a gente dá o Ctrl W aqui, e ó, essa função ela é chamada com esse argumento aqui, e esse argumento é esse carinha aqui, né? Então, ó, basicamente, ó, essa função é chamada com esse argumento que é essa string gigantesca aqui. E o que lá embaixo dizia?
ela falava para fazer o replace, né? O split, na verdade, de tirar isso daqui. Vamos fazer isso manualmente e ver como é que fica o código. O que a gente pode fazer? Vamos copiar essa string aqui. Vamos colocar aqui string e vamos fazer o seguinte. Opa, vamos sair sem salvar. A gente pode fazer um cat no Oli VBA, que é o conteúdo que a gente tem aqui, e a gente pode utilizar o sed para substituir, fazer o replace também daquela string, né? Então, ó, eu quero substituir aonde tiver essa string aqui, e deixa eu só escapar isso daqui, senão ele vai quebrar. Eu vou substituir por nada, né? Então, basicamente, eu vou ler o resultado aqui do Oli VBA. Aonde tiver essa string aqui, eu não vou substituir por nada, só para deixar nosso código mais limpo. E ó, vamos executar aqui. O que a gente vê? Olha só aqui, ó. Lembra que tinha uma string mó gigante? Agora olha o que a gente encontrou. Tem uma execução de um PowerShell aqui, né? Bem interessante. Vamos olhar mais o que foi decodado depois que a gente fez essa função. Parece que o código ficou bem mais limpo agora que a gente fez o replace. Se a gente for olhando, vai subindo até chegar naquela função que a gente tinha, ó. Então aqui, ó, aquela string gigantesca era isso daqui também, ó, né? É interessante. Então a gente já começou a ver aqui algo mais intrigante, né? O que mais chamou a atenção aqui no caso? O que mais chamou a atenção, obviamente, foi esse PowerShell gigante aqui, né? A gente pode até salvar esse PowerShell aqui nas nossas strings aqui nas nossas notas. E o que a gente pode fazer? A gente vê que, obviamente, é um PowerShell "-z", né, de encode, e chamando aqui um comando encodado. Vamos fazer o decode desse comando para a gente ver o que está chamando de fato. Então, vou mandar um echo aqui a parte em base 64. Depois eu vou mandar um comando base 64 "-d", e vou jogar o resultado para dentro de PowerShell.deck, né? E vamos ler aqui esse resultado desse PowerShell.deck. Olha só. Então, ó, tem alguns comandos aqui interessantes, né? Ele está utilizando aqui o protocolo para TLS 1.2.11 e tal. Ele chama aqui algumas URLs. Interessante. A pergunta, de fato, né, queria que a gente respondesse qual é a família desse malware e o que a gente pode fazer para identificar a família desse malware. Primeiro, deixa eu salvar isso daqui que está em ofuscado, né? Ofuscado não, tá aqui na nossa tela. A gente pode, por exemplo, procurar aqui dentre essas URLs se tem, por exemplo, no VirusTotal, no próprio Google, o Malware Bazaar, alguma assinatura que fale de qual é a família desse malware, né? Normalmente alguém já fez essa análise e pode ter postado ali e já ter trago para a gente qual é a família desse malware. Então deixa eu pegar aqui, vou pegar, por exemplo, aqui essa segunda URL. Vou abrir o Google aqui. Google. E vou jogar essa URL direto aqui no Google, né? Pra gente ver. E ó, a gente vai olhando aqui todos os resultados, né? A gente poderia abrir um a um, mas ó, aqui embaixo a gente já vê aqui Daily, Emotet, IOCs, EndNote. Se a gente abrir esse daqui, ó, ele já fala aqui, se a gente procurar, ó, essa URL está aqui no meio e está dentro de uma análise aqui com IOCs da família Emotet, né? Então a gente pode considerar que esse malware é da família Emotet. Então vamos colocar aqui nas nossas notas como Emotet e vamos validar se era essa resposta de fato, né? Então colocar aqui Emotet e vamos olhar aqui se era isso que era esperado. Document Open, Emotet. Beleza? Então, ó, a gente já encontrou a família desse malware e a gente já fez uma análise ali basicamente da macro e já viu que é uma macro 100% maliciosa, né? Vamos partir agora para as outras perguntas. A outra pergunta é: qual o fluxo responsável pelo armazenamento da string codificada em base 64?
né? É basicamente o que ele quer saber aqui, qual era o fluxo que tinha aquele PowerShell em base 64, né? Se a gente abrir aqui novamente o resultado do OLE e olhando aqui vai descendo, vamos procurar onde tem aquele PowerShell. Cadê o PowerShell? Aqui. Era essa parte aqui da análise onde tinha o PowerShell malicioso, né? Então, ó, o fluxo que estava esse PowerShell malicioso era esse fluxo aqui. O que a gente pode fazer? A gente sabe o nome do fluxo, a gente pode utilizar então o OLE-dump, utilizar aqui o sample e dar um pipe grep no nome do fluxo. E ó, o fluxo que estava o PowerShell era o fluxo 34, né? Então a gente pode colocar aqui nas nossas notas que o fluxo que tinha a string maliciosa em base 64 era o fluxo 34. Se a gente validar aqui, ó, era o fluxo realmente, o fluxo 34, tá? Vamos partir aqui para as outras perguntas. Bom, então vamos partir aqui para a questão 5, né? A questão 5 ela pede o quê? Este documento contém um formulário de usuário, forneça o nome, né? Então basicamente ele quer saber qual é o nome do formulário que esse documento contém, né? Se a gente entrar aqui, o que a gente pode fazer? Tem a ferramenta chamada OLEDIR, né? Que ela basicamente ela vai expandir toda a estrutura, a árvore de diretórios do documento OLE e ela mostra pra gente como é que está disposta, né? Então a gente pode analisar aqui todo o fluxo, toda a estrutura do arquivo, né? Como é o que tem dentro dele, enfim. Se a gente for descendo um pouco mais aqui, o que a gente vai encontrar? Aqui ele traz um pouco mais detalhada essa árvore e a gente encontra o que? A gente encontra o formulário. Aqui, ó, forms frame, FOSP multipage, forms e forms. Se a gente for olhar, esses forms eles estão dentro de que estrutura? Eles estão dentro dessa estrutura aqui, que é basicamente o nome do formulário. E o nome do formulário vai ser esse daqui, que é o que está mais top ali na hierarquia, né? Abaixo tem os formulários aqui dentro. Então, ó, o nome do formulário é esse daqui. A gente pode novamente salvar aqui nas nossas notas e validar se é isso mesmo, né? Se era isso que ele estava esperando. E é o mesmo nome que ele estava esperando aqui para a questão 5. Vamos lá então para a próxima. A próxima é a questão 6, que ela fala o quê? Este documento contém uma string codificada em base 64 ou ofuscada. Qual valor é usado para preencher ou ofuscar essa string, né? Isso a gente já viu, né? Que era essa string aqui, que era utilizada para ofuscar toda a string aqui em base 64, né? Ela era inserida ali no meio para realmente ofuscar o código e ficar bem difícil de ler. A gente encontrou isso aqui na análise que a gente fez. Então, basicamente, é essa string aqui. A gente pode colocar aqui nas notas e a gente pode ir lá de novo no site para validar. Ó, e é a mesma string que a gente utilizou. Beleza? Vamos lá. A 7ª pergunta, ela pede o quê? Qual é o programa executado pela string codificada em base 64? Isso aqui a gente já viu, que era o próprio PowerShell. Então, ó, a gente já fez a análise aqui para essa 7 também, aí fica fácil de responder. Que era o PowerShell. A gente pode validar se era o PowerShell mesmo. Aqui, ó, e realmente a 7 era PowerShell. Vamos partir para a próxima, que é a 8, né? Foi bom a gente ter feito aquela pré-análise na hora de encontrar a família do malware, porque agora a gente só sai respondendo, né? Que é o quê? Qual classe WMI é usada para criar o processo para lançar o Trojan? Se a gente for analisar o comando aqui, ó, o comando é esse aqui de baixo, deixa eu trazer um pouco mais para cima, ó, ele tem todo um comando aqui e ele mostra no meio do PowerShell a classe que está sendo utilizada do WMI, que é a Win32 Process, né? Então a gente pode anotar que essa foi a classe utilizada para lançar o Trojan, né? Vamos colocar aqui e aí validar lá também. O Win32 Process, perfeito, validado. E a última pergunta, né? Vários domínios foram encontrados para baixar um Trojan. Forneça o primeiro FQDN conforme
a dica fornecida. A dica fornecida, ela mostrava lá no final que era um .com, né? Se vocês estiverem fazendo o CTF aí, vocês vão ver que a dicasinha na própria onde coloca as flags vai estar lá que é um domínio.com. Se a gente olhar aqui, o primeiro domínio que a gente encontra é esse aqui, é esse nome esquisito.com. Então, é esse aqui que é a nossa resposta, de fato. E se a gente validar lá também, é isso. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse CTF eu achei um CTF bem interessante, né? Por conta de ser uma análise de um documento malicioso e isso ser um trabalho que a gente está basicamente acostumado no dia a dia ali, quem trabalha principalmente em SOC Search, de quando um usuário ou a gente identifica algum documento malicioso ou algo que é potencialmente malicioso para a gente fazer uma análise e saber se aquilo é um falso positivo ou não. Ele é um documento malicioso de fato. Beleza, pessoal? Então, ó, não esquece de dar a curtida aí se você gostou desse conteúdo, compartilhar com a galera e deixar também marcado o sininho aí para quando eu postar algum vídeo novo você ser notificado. Beleza? Até a próxima análise, pessoal. Valeu!